Qual foi a última vez que você teve uma primeira vez? Tá, vou ter que fazer um barulhão pra sincronizar o áudio. Oi, eu sou a Jucobel e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo. A conversa de hoje tem um pouco a ver com o tema do último vídeo, que foi sobre recomeços, não ter medo de cair e enfim. Eu acho que esse ano já começou muito profundo pra mim, porque desde o início dele eu tô pensando em como melhorar a minha vida, como eu posso construir uma vida da qual eu vou me orgulhar lá na frente e aproveitar o momento presente, né? Aproveitar tudo que eu tô vivendo agora, não só focando o que eu ainda vou viver no futuro. Esse ano eu viajei pela primeira vez de moto com meu melhor amigo e a gente conheceu Paraty, foi muito legal. Eu andei pela primeira vez de escuna. E em janeiro eu também tive uma experiência muito legal de primeira vez com a minha família, mais especificamente com o meu irmão. A gente pegou um barquinho pra ir em alto mar e conheceu uma ilha aqui no litoral. E eu me senti tão bem, eu me senti tão viva, que eu percebi o quanto essas primeiras vezes são importantes pra gente sair da rotina e pra gente se descobrir. Eu sou o tipo de pessoa que funciona muito melhor se eu estiver seguindo uma rotina, se eu planejar o que eu vou fazer no meu dia. Eu não preciso planejar minha semana toda, mas eu preciso planejar pelo menos o que eu vou fazer no dia pra conseguir cuidar tanto das minhas tarefas, das minhas obrigações, do meu trabalho, quanto ter um tempo pra me cuidar, pra estudar, pra ficar com os meus gatos, pra cuidar da minha casa. Então eu percebo que pra ter esse equilíbrio, eu preciso organizar as minhas tarefas do dia, ou mesmo que eu vou fazer um hobby, que eu esteja em um dia livre, eu prefiro organizar o que eu vou fazer, pra não deixar só o dia passar sem ter feito nada que me agrade, sabe? E eu tenho a sensação de que no ano passado eu perdi muitos dias sem ter feito um planejamento, sem ter feito nada legal, porque eu simplesmente sobrevivi na maior parte do tempo, né? Então, nos dias em que eu não tinha trabalho, em que eu não tinha combinado nada com os meus amigos, muitas vezes eu não fazia nada. Eu procrastinava arrumar a casa, eu não fazia um hobby, eu não lia um livro, eu não assistia um filme. Isso simplesmente porque eu não tinha pensado sobre isso antes. O que eu poderia fazer com o meu tempo, que eu tenho percebido cada vez mais que é tão precioso, sabe? E as primeiras vezes que eu tenho experienciado têm me mostrado o quanto é bom estar viva. E esse ano eu tomei a decisão de que eu não quero que a minha vida passe sem que eu me sinta viva de verdade. Ao mesmo tempo em que eu sinto que eu tenho todo o tempo do mundo, eu sinto que o tempo tá passando tão rápido que se eu não aproveitar o hoje, o depois pode não ser o suficiente para eu viver tudo que eu quero viver. O sonho da minha vida é viajar e conhecer lugares, países, cidades incríveis, conhecer pessoas, conhecer comidas diferentes, ver paisagens incríveis com os meus próprios olhos, coisas que eu só vi em filme, que eu vi no Pinterest. Mas viajar, infelizmente, não é muito acessível, precisa ter dinheiro, precisa ter tempo, principalmente dinheiro. Mas as primeiras vezes nem sempre precisam ser tão grandiosas quanto uma viagem de avião, mesmo que seja dentro do seu próprio país. Você pode ter primeiras vezes com experiências mais simples, até gratuitas. E a minha última primeira vez, que foi uma das mais marcantes que eu já tive, foi a primeira vez que eu vi uma estrela cadente. Parece uma coisa muito boba, mas há muito tempo eu queria ver uma estrela cadente. Teve uma vez que eu cheguei a viajar para uma cidade vizinha que tem o céu mais limpo, porque não sei se vocês sabem, mas eu moro em São Paulo. É uma poluição horrível, mesmo que não esteja nublado, que é quase sempre. Quase nunca dá pra ver o céu limpo à noite, não é escuro o suficiente pra ver as estrelas, enfim. E teve uma vez que eu fui viajar pra ver uma chuva de estrelas cadentes, no fim não consegui ver nenhuma estrela cadente, porque tava chovendo lá também. E aí, mês passado, eu vi uma estrela cadente pela primeira vez, era 5h30 da manhã, e foi uma das sensações mais gostosas que eu já tive. Mas tem algumas experiências que a gente vive que a gente sente como se fosse uma riqueza de estar vivendo aquele momento, a gente se sente privilegiado. E não foi assim quando eu vi a estrela cadente, foi um sentimento muito mais simples, muito mais puro, eu diria. E eu lembro que eu só fiquei olhando assim, como se eu tivesse hipnotizada. O sol ainda não tinha nascido totalmente, mas o céu já estava claro. E eu lembro que eu fiquei olhando assim até sumir, porque não é como a gente vê, pelo menos essa que eu vi, não foi como nos filmes, nos desenhos que ela passa rápido assim, né? Ela ficou um tempo no céu passando devagar, ela como se fosse um rastro. Sabe quando passa um avião
e deixa um rastro branco, como se fosse uma nuvem fininha assim no céu, só que o avião deixa um rastro grande, né, no céu. E a estrela cadente deixou um rastro curto e dava pra ver a estrela na ponta desse rastro. Quando ela desapareceu, eu fiquei tipo, uau, que foda. E eu tenho valorizado cada vez mais essas experiências que me fazem sentir viva, que me fazem sentir alegria por estar aqui, por estar vivendo essas experiências, por estar vivendo a vida que eu tô vivendo e nenhuma outra. Eu percebo que com as redes sociais a gente se acostuma muito a comparar a nossa vida com a do outro, porque as pessoas mostram só o que tá melhor na vida delas, né? Só o que tá dando certo, só as conquistas. E a gente acaba não sabendo toda a luta que teve atrás daquela conquista. A gente não entende que não foi do dia pra noite que a pessoa conquistou aquilo, mas como ela só posta o que ela conquistou, a gente acaba se comparando, pensando que, se questionando por que na nossa vida não é tão fácil daquela forma. A gente acha que a gente tá atrasado, que a gente ainda não conquistou ou que a gente não vai conquistar as coisas que a gente quer. E não é assim que funciona. Então eu tenho tentado valorizar cada vez mais as pequenas coisas do meu dia a dia. Eu tô tentando ser mais responsável financeiramente esse ano e guardar dinheiro para objetivos maiores, para objetivos a longo prazo. Então, por favor, não entendam que essas experiências novas que eu tô falando estão diretamente ligadas ao dinheiro. Como eu falei, tem muita coisa no seu dia a dia, gratuito, na sua cidade, mais perto de você, com seus amigos, que você pode fazer para ter essa sensação de estar fazendo algo novo, de estar descobrindo coisas novas que você gosta de fazer. Então, a gente não tá falando sobre dinheiro, tá? Há algum tempo eu vi uma frase no Instagram que era alguma coisa do tipo: eu gosto de rotina até eu me sentir entediada, e aí eu gosto de fazer as coisas na impulsividade até eu me sentir cansada e sobrecarregada, e aí eu gosto de rotina. Não era exatamente isso, mas a ideia é essa. Porque a rotina ajuda muito na construção de hábitos, mas a gente também se habitua a fazer sempre do mesmo. E isso faz com que a gente fique preso na mesma perspectiva de viver todos os dias iguais. A Isa Guides, que é a minha amiga e ela tem o podcast House of Isa, em um dos episódios ela fala que para a criação a gente precisa viver, a gente precisa ter referência, a gente precisa conhecer coisas novas, sair da nossa bolha. E sinceramente, o algoritmo das redes sociais prende a gente dentro de uma bolha e só vai mostrando mais do mesmo, mais do que a gente já consome. E a gente acaba não tendo acesso a coisas novas. Então é para vocês verem que isso de primeiras vezes também vale para conteúdo que você consome. Qual foi a última vez que você viu algo diferente do que estava na sua timeline e que você achou incrível? Tem muita coisa que está fora da nossa bolha e que é incrível, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estar aberto. Então realmente são pequenas coisas que eu estou tentando mudar no meu dia a dia para não viver todos os dias iguais. É muito fácil a gente entrar em um modo automático e ir seguindo a vida sem nem perceber. Só que é no automático que o nosso propósito deixa de fazer sentido. É como se a gente estivesse vivendo só porque tá aqui e não porque tem um significado, porque a gente tá fazendo alguma diferença, porque a gente tá se sentindo bem. E sinceramente, viver sem sentir que você tem um propósito é muito perigoso. Porque chega uma hora que o automático não faz mais sentido, não te dá vontade de viver. Antes eu tinha medo de fazer coisas novas porque na minha cabeça elas estavam fora do meu controle. Mas hoje eu percebo que a graça é justamente essa, as coisas não estarem no meu controle, eu não saber o que vai acontecer com 100% de certeza. Contanto que o que eu esteja fazendo esteja me fazendo bem, esteja me fazendo feliz, vale a pena não saber o resultado. É aquela sensação de, independentemente do que acontecer, eu tô feliz de estar aqui, de ter chegado até aqui, de ter vivido isso. Ano passado eu fui viajar pela primeira vez sozinha, peguei um avião, fui pra Curitiba, que é uma das minhas cidades preferidas, por enquanto, porque eu não conheço muitas. E aí eu fiquei uma noite em um hostel, dividindo o quarto com outras meninas. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida. E aí eu acabei não fazendo amizades lá, porque eu fiquei só uma noite. Mas me desafiar a fazer isso e ter conseguido fazer já foi uma conquista muito grande pra mim. Mas eu ainda acho que são poucas experiências sozinha e eu sinto que eu preciso dessa vivência pra me sentir livre, pra me sentir independente, pra me sentir suficientemente capaz de fazer as coisas por mim mesma.
E muitas vezes a graça da vida tá nisso, em você se desafiar, em você se descobrir, em você fazer coisas que você nunca imaginou que você faria e gostar delas. Cada vez mais eu percebo que quanto mais a gente espera estar preparado para fazer alguma coisa, mais a gente fica parado no mesmo lugar. Nem todo dia vai ser fácil, nem todo dia a gente vai estar feliz, mas se a gente prestar atenção, todo dia a gente pode encontrar pelo menos um motivo para estar vivo. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer imensamente todo mundo que assistiu o meu vídeo de retorno para o canal no YouTube. Todos os comentários e feedbacks de vocês são muito importantes para mim e são vocês que me incentivam a continuar. Espero que vocês voltem sempre para conversar mais comigo. Um beijo!